Seja bem-vindo ao canal A Caneta. Meu nome é Rodrigo Fialho e hoje eu quero falar sobre as últimas declarações de Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral e irmão do senador Cid Gomes. Vamos dar uma olhada nas declarações e em seguida comentar em cima delas. Vamos ao vídeo. E o voto para senador, o seu irmão Cid ganha, seu Vou voto? pensar. Ainda não, Ainda, não tem diálogo com ele? Não, ainda tem... não. Vou pensar ainda. Só estou decidido até agora, presidente, governador. O meu deputado federal vai anunciar um pouco mais para frente, no final da semana. O resto eu estou pensando ainda. Hoje o maior impeditivo de estarem, dos irmãos não estarem juntos é o Cid Gomes. É o Cid Gomes, com certeza. Quando o senhor fala em ainda pensar em votar nele, é por conta dos aliados? Não, de jeito nenhum, é porque eu estou vendo que o que está movendo o Cid agora não é mais o bem do Ceará. O que eu estou observando, o que está movendo o Cid é derrotar o Ciro, porque ele se transformou agora numa pessoa manipulada pelo Camilo, né? Não sei por que isso está acontecendo. Eu não estou conhecendo mais o Cid, sinceramente, né? Estou desconhecendo uma pessoa com quem eu convivi muito tempo. Eu não tô conseguindo entender o que se passa na cabeça dele. Aí vai falar de companhia, olha as companhias, claro. E o voto para senador, o seu irmão Cid ganha, seu Vou voto? pensar. Ainda não tem Não, diálogo com ele? não, ainda não. Vou pensar ainda. Só estou Pois é, essas foram as declarações de Ivo Gomes no lançamento da campanha do irmão Ciro Gomes ao governo do estado do Ceará. E por que hoje eu resolvi trazer essas declarações para o vídeo? Bom, como cidadão sobralense, eu devo começar esse vídeo dizendo que eu também, hoje, tenho pelo menos dificuldade de reconhecer e entender os movimentos políticos do senador Cid Gomes. Cid foi prefeito de Sobral quando eu ainda era um jovem, adolescente. Ele mudou o rosto, a cara, a vida daquela cidade, sua cidade natal, assim como minha cidade natal. E, portanto, para mim, pelo menos para minha geração, ele sempre foi uma referência política. Sempre foi a imagem de um político coerente, correto, de um grande gestor, de um grande cearense, de um grande brasileiro, de um político importante, de alguém com muita capacidade de articulação, com muita capacidade de decisão, muito inteligente, muito bom em escolher os projetos que ia desenvolver na cidade, pensou a cidade estrategicamente. Então ele é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes políticos da história recente do Ceará. Mas os últimos movimentos, as últimas escolhas políticas, por assim dizer, do senador, são realmente difíceis de entender, como disse o próprio Ivo Gomes, que, aliás, foi apoiado pelo seu irmão nas duas vezes em que venceu a eleição para prefeito de Sobral. E por que eu digo isso? Como o próprio Ivo mencionou, o Cid justifica o seu não apoio ao irmão Ciro, dizendo que tem que ser coerente, que precisaria ser coerente com a novela da vida dele, com aquela novela que começou fazendo dele um governador do estado do Ceará lá em 2006, e que, portanto, não se via ao lado de pessoas como o Capitão Wagner, como o André Fernandes, Alcides Fernandes, como outros políticos que hoje são ali, constituem a direita cearense, alguns do União Brasil PP, outros do PL, enfim, que são essas as novas parcerias políticas, as novas alianças políticas do seu irmão Ciro. Explicando a história assim, ele sempre colocou a mudança de postura para o lado do Ciro. Bom, até aí tudo bem. O problema é que, apesar de olhar com certo nojinho os aliados, os novos aliados de Ciro Gomes, Capitão Wagner, André Fernandes e outros, o senador Cid Gomes, ele tem filiado ao partido dele e apoiou campanhas de pessoas que, filiadas ao partido dele, hoje ou estão presas ou estão foragidas da justiça. E ele nunca, ao que se sabe, falou um ai sequer sobre nenhum desses casos. Tem o caso famoso do prefeito, ex-prefeito Bebeto Choró, o caso famoso do prefeito Braguinha e agora os casos dos vereadores de Sobral presos por suspeita de estarem envolvidos com o que não deveriam ter se envolvido. E aí fica a questão. Afinal,
quem é realmente o incoerente nessa história toda? Cid pode se dizer coerente apenas porque continua do lado do seu hoje quase desafeto Camilo Santana? Que, aliás, não fez nada para impedir que a Prefeitura de Sobral fosse parar nas mãos da oposição a Cid Gomes e hoje ser governada por Oscar Rodrigues e seu grupo político? Camilo deu várias rasteiras em Cid nos últimos anos. Várias. E ele não usou nenhuma dessas rasteiras para justificar a sua mudança de lado ou a sua mudança de postura política. Pelo contrário, deixou que sua concepção de política se revelasse de uma forma como nunca antes. E de que concepção política é esta que eu estou falando? Estou falando de pessoas, políticos profissionais que concebem a política não como uma forma de servir ao povo, ou de fazer ao bem ao povo, ou mesmo de ter uma ascensão, de ter uma carreira política. O problema aqui não é nem um carreirismo político, mas de pessoas que concebem a política como um cálculo. Isso mesmo. A política aqui é tomada como uma matemática, como uma questão de conta a ser feita. E ao ver Camilo Santana lhe dando rasteiras e se vendo obrigado a continuar do lado de Eumano de Freitas, por ter feito pedidos ao governador, pedidos estes que foram atendidos, pelo menos é assim que o Cid tem se justificado, para confirmar o seu apoio a Eumano de Freitas. Quando ele se viu nessa posição, o que fez Cid? Resolveu fazer as contas e mudar a matemática do seu grupo político. Percebendo que hoje Camilo tinha se consolidado como maior liderança do Estado e eleito Eumano, por conta daquela confusão toda que aconteceu em 2022, quando o Ciro Gomes não quis apoiar Isolda e queria lançar Roberto Cláudio ao governo do Estado, Cid resolveu mudar a matemática. Resolveu se tornar o Kassab do Ceará. Resolveu transformar o seu partido no que o PSD é para São Paulo hoje. Resolveu transformar o PSB para o Ceará. Enquanto Kassab do Ceará, com uma diferença do Gilberto Kassab, e a diferença não é pequena, ao contrário de Kassab, Cid tem votos, enquanto Kassab não tem. Enquanto Kassab do Ceará, seu plano, ao que parece, é fazer do PSB o maior partido do Ceará, para que o PSB, sim, tivesse condições de decidir quem lançaria para o próximo pleito de governador. Falo aqui de 2030, porque essa vez, de fato, é a vez de Eumano de Freitas tentar a reeleição. Isso é normal entre os políticos. E por que eu estou tocando aqui nesse assunto da política como matemática? Porque eu só vejo essa explicação para justificar o silêncio de Cid Gomes diante dos envolvimentos para lá de suspeitos dos seus aliados. Vereadores presos, prefeito preso, prefeito foragido. O seu primeiro suplente de senador para esta campanha de agora, de 2026, é investigado pela Polícia Federal. O nome dele estava lá nos papeizinhos, nas anotações da famosa Tuca, que era a assessora de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. Cid, então, para resolver esse problema, que para ele é meramente matemático, se juntou com todo mundo na política. Trouxe para o seu lado Júnior Mano, ex-bolsonarista. Aliás, o governador Eumano, que gosta de acusar Ciro de ter os seus bolsonaristas, também tem os seus bolsonaristas. Acilon Gonçalves era do PL, Júnior Mano era do PL, e Yuri do Paredão eram do PL. Todos os lados têm os seus bolsonaristas, não é só Ciro. Eumano também tem os seus bolsonaristas. Vamos perguntar para ele, então, se ele está disposto a abrir mão dos seus bolsonaristas. Vamos perguntar para ele, então, se ele acha coerente apoiar Lula e colocar vários bolsonaristas do seu lado. Esse é o problema da política como matemática, da política como cálculo. A política como cálculo faz com que líderes tenham de silenciar diante de possíveis atrocidades políticas, faz com que líderes tenham que silenciar perante possíveis alianças indevidas de seus colegas políticos, de seus partidários. Cid não pode alegar que é por mera coerência que ele tem que ficar do lado de Eumano. Não é só isso. É muito além da coerência. O que se vê é incoerência. Se vê ele criticando Ciro por Ciro estar com Wagner e com o PL do Ceará. Mas se vê o silêncio dele diante dos seus aliados presos ou foragidos e diante dos seus aliados que tiveram os nomes
encontrados ali, devidamente rascunhados, rabiscados nos papéis de Tuca, ex-assessora do Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. A mulher que decidia para onde iam as emendas parlamentares. Cid tem aliados hoje envolvidos com escândalos de emendas, envolvidos com alianças indevidas. Nunca deu um pio. E vem agora com essa cara de nojinho. Com essa cara de nojinho para o Ciro, porque o Ciro se aliou com Wagner e com André. Não. Isso não é coerência. Isso é a política como cálculo. E o problema da política como cálculo é que apenas o número vale. Não vale se indispor com ninguém, independentemente do que tenha acontecido, do que este alguém tenha feito. Não vale se indispor com nenhum aliado político, porque isso significaria um número a menos. E um número a menos é fraqueza política. Para Cid, é ser o Kassab do Ceará, é ser o manda-chuva do PSB cearense e poder sentar na mesa com o PT e dizer: vocês serão nossos aliados, sim, vocês estarão no governo, mas nós escolheremos o próximo governador. Nós elegeremos com a ajuda de vocês, que hoje são menores que nós, o próximo governador. Isso é a política como matemática. Esse é o problema da política como matemática. Aliás, é um problema brasileiro muito forte. Porque na política brasileira cunhou-se essa tradição de se vencer eleições por meio de alianças, sejam elas quais forem. O PSDB começou essa tradição. O PT continuou essa tradição. Aliás, hoje o PT, que Cid faz tanta questão que esteja do seu lado, é hoje o partido mais sistêmico do Brasil. Camilo Santana aliou bolsonaristas no PT cearense. Camilo Santana trouxe para o lado do governo Elmano Yuri do Paredão, que se filiou ao MDB, Júnior Mano, que se filiou ao PSB. Trouxe também para o lado do governo Elmano, pelo menos nunca rechaçou do apoio político, políticos que se envolveram com problemas graves em seus municípios. E nunca nem Camilo nem Cid deram um ai sequer. O problema disso? Bom, o problema disso é que isso pode ter, essa visão da política como matemática, pode ter suas vantagens numa política de curto prazo, mas é bastante problemática e arriscada numa política de longo prazo. No longo prazo, as pessoas tendem a pegar a incoerência dos políticos. No longo prazo, as pessoas tendem a julgar como indevidas certas alianças e a criar resistência contra políticos que ficaram silentes diante de absurdos e de descalabro. O cálculo de Cid Camilo tem nele embutido uma conta de calendário. Lula deve ser eleito o próximo presidente da República. E por isso eles têm de aproveitar essa última janela de oportunidade para conseguirem tudo o que puderem. Por quê? Porque não haverá a muleta Lula na próxima campanha em 2030. Lula, se eleito presidente, já terá mais de 80 anos. Assumirá com mais de 80 anos. Nessa idade, para um homem que já teve tantos problemas de saúde, terminar o mandato é já uma incerteza. E o que será de Cid Camilo em 2030, sem a muleta Lula? Não sabemos, eles também não sabem. E por isso mesmo, talvez se apressem em conseguir todo o poder que podem, enquanto Lula pode ajudá-los nessa empreitada. O problema disso, repito, é que no curto prazo isso pode ter efeitos favoráveis, mas no longo prazo, dificilmente os efeitos serão favoráveis. E é nesse sentido que eu, junto com o Ivo, não consigo mais reconhecer Cid Gomes. De fato, ele já não parece mais pensar no bem do Ceará, ou no bem do povo de Sobral, ou do Estado. De fato, tudo para ele parece resumir a um cálculo político. Muito ruim isso para a política. Muito ruim isso para o povo de um Estado. Até mais.